Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Excelentíssimo Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós, e achei que seria bom escrever tudo isto em ordem para que conheça toda a verdade. No tempo em que César Augusto era imperador de Roma, e quando Herodes o Grande era rei da Judéia, Deus mandou o anjo Gabriel visitar uma virgem na cidade de Nazaré. A virgem se chamava Maria. Não tenha medo, Maria, porque você recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz a um filho e chamá-lo de Jesus. Como pode ser? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, o poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. O reino dele nunca se acabará. Maria se aprontou e foi depressa para a Judéia para visitar a sua prima Isabel, que também estava esperando um filho. Isabel! Maria! Oh, prima Maria! É a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que vai ter também é a mais abençoada. Logo que eu vi seu cumprimento, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de mim. Meu coração louva ao Senhor. E a minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. E de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Saibam todos os homens de Nazaré que, por ordem do imperador César Augusto, haverá um recenseamento de toda a população da Galileia e da Judéia. Todos terão que se registrar sem demora em seus povoados e cidades de origem. E Maria foi para Belém da Judéia para se registrar com José, seu esposo. Mas não havia lugar para eles em Belém. Por isso tiveram que se alojar em um humilde estábulo. Naquela noite, alguns pastores tomavam conta dos seus rebanhos, quando o anjo do Senhor lhes apareceu, e a gloriosa luz de Deus brilhou sobre eles. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. Eles foram depressa ver o menino na manjedoura. Foram também os primeiros a espalhar as boas novas, o evangelho do nascimento do Salvador. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Maria e José levaram a criança a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Quando terminaram de fazer tudo que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para a casa deles em Nazaré, na Galiléia. Quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria o levaram à festa da Páscoa em Jerusalém. Na volta, seus pais pensavam que Jesus estivesse no grupo e viajaram o dia todo, mas Jesus ficou em Jerusalém. Como não o encontraram entre os parentes e amigos, voltaram à cidade para procurá-lo. E 3 dias depois o encontraram no templo, sentado com os mestres. Quem é este menino que faz estas perguntas? Vem de Nazaré. Pensamos que tinha partido conosco. Perdoe-nos seu entusiasmo. Todos estavam admirados com ele. Meu filho, por que você
fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. Por que estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré. Ele crescia tanto no corpo como em sabedoria, e tinha a aprovação de Deus e dos homens. No 15º ano do reinado de Tibério César, imperador romano, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. E Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. A palavra de Deus veio a João no deserto, e João atravessou a região do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados e Deus perdoará os seus pecados. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, alguém está gritando no deserto: preparem o caminho do Senhor. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os montes serão aplainados. As estradas tortas ficarão retas. Os caminhos com altos e baixos ficarão planos. E toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. Diga-nos, o Senhor é o Cristo? Eu batizo com água. Mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba sobre Jesus. E veio uma voz do céu dizendo: Tu és meu filho querido, e me dás muita alegria. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido. Olá. Olá. A paz esteja contigo. E com o senhor, mestre? Seu barco pode me levar, Simão? Claro, mestre. Diga-nos alguma coisa. Fale, mestre, fale! Fale conosco. Jesus, fale conosco! Certa vez, dois homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, desonesto e nem imoral como os outros homens. Também te agradeço porque não sou como este cobrador de impostos.
Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no próprio peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Afirmo a vocês, foi este homem e não o outro que voltou para casa de bem com Deus. Porque aquele que se engrandece será humilhado, e aquele que se humilha será engrandecido. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos! Estamos transbordando! Já chega, é o bastante. É o bastante. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. Está chegando, está aqui, vejam. Jesus! Jesus! Por favor, peço que salve minha filha única. Senhor, tenha piedade, ela só tem 12 anos e está morrendo. Por favor, venha comigo. Jairo, eu sinto muito. Jesus! Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não tenha medo. Somente creia e ela ficará boa. Não deve chorar. A menina não morreu, está apenas dormindo. Menina, levante-se. Deem a ela algo para comer. E eu ordeno, não contem a ninguém o que houve aqui. Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, escolheu 12 discípulos e deu-lhes o nome de apóstolos. Simão, em quem pôs o nome de Pedro. Seu irmão André. Tiago. E João. Felipe.
e Bartolomeu, Mateus, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado nacionalista, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, porque terão fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque vão sorrir. Felizes são vocês quando os odiarem, e rejeitarem, insultarem e disserem que são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, porque a grande recompensa os espera nos céus. Os antepassados destas pessoas fizeram isto mesmo aos profetas. Mas digo a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoem os que os amaldiçoam. E orem em favor de quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa na cara, ofereça um outro lado a ele. Se alguém tomar sua capa, deixe que leve a túnica também. Deem alguma coisa a quem lhes pedir. E quando alguém tirar o que é seu, não peça que lhes devolva. Façam pelos outros o mesmo que querem que façam por vocês. Se amam somente aqueles que os amam, por que esperam a recompensa divina? Até as pessoas de má fama o fazem. E se fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, por que esperam a recompensa divina? Até as pessoas de má fama fazem assim. Mas como ele pôde tocar? Como ele pôde falar com ela? Que nojento. Não. Amem os seus inimigos. Façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta. E terão uma grande recompensa divina. Assim serão os filhos do Altíssimo Deus. Façam isto porque Ele é bom para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai também o é. Salve-nos, Jesus! Não julguem e Deus não julgará vocês. Não condenem e Deus não condenará vocês. Perdoem e Deus perdoará vocês. Guie-nos em teus caminhos, Senhor. Queria conhecer este homem. Acho que ele poderia ser o Messias. Este fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e sentou-se para comer. Andem, crianças, vão lá para fora. Eu já falei, saia. Saia. Elas fazem todas as travessuras que podem. O que ela faz aqui? Não sei. O que ela está fazendo?
Se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Saberia da vida de pecados que ela leva. Eu sei quem é esta mulher, Simão. Vou lhes contar uma coisa. 2 homens deviam um ao outro que emprestava dinheiro. Um devia 500 moedas e o outro 50. Nenhum podia pagar, então ele lhes perdoou a dívida. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para meus pés. Ela, porém, os lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. Mestre. Mestre. João Batista nos mandou perguntar: o senhor é mesmo aquele que ia chegar? Ou devemos esperar por outro? Contem a João isto que viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam. Felizes são aqueles que não duvidam de mim. Sente-se em meu ombro. Está vendo agora? Eu estou vendo, Jesus. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas. E foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E cresceram junto com as plantas. E as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. 100 grãos para cada semente. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Esta parábola quer dizer o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e as sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente.
e seguem fiéis até produzirem frutos. Certo dia, Jesus entrou com seus discípulos num barco e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. Jesus! Nós vamos morrer! As ondas inundam o barco! Vamos afogar! Salve-nos, mestre! Está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? E eles chegaram à região de Gerasa, do outro lado do lago da Galileia. Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Ei! Voltem! Parem! Parem! Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Vai embora daqui! Seu feiticeiro! Deixe-nos! Vá embora desse lugar! Saia daqui! Vá embora, feiticeiro! Eu seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Jesus e seus discípulos foram sozinhos para o povoado de Betsaída. Mas a multidão soube disso e o seguiu. Ao final da tarde, Pedro disse: Mestre, mande essa gente ir embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam próximos daqui, onde encontrarão comida e abrigo. Este lugar é deserto. Vocês mesmos deem comida a eles. Mas o que nós temos são apenas 5 pães e 2 peixes.
Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do universo, que faz a terra produzir o pão. É um milagre! Inacreditável! Quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros afirmam que o senhor é Elias. Existem outros ainda que dizem que é um dos profetas antigos que retornou à vida. E vocês o que dizem? Quem dizem que eu sou? O Messias que Deus nos enviou. Vocês não devem contar a ninguém. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado e ser morto também. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Algum de vocês quer me seguir? Eu o seguirei, mestre. Mas primeiro, deixe que eu me despeça da minha família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Se alguém quiser me seguir, deve se esquecer de si mesmo. Carregar a cada dia a sua cruz e me acompanhar. Porque quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por minha causa, irá salvá-la. Que vantagem terá alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, o Filho do Homem terá vergonha dele também quando vier na sua glória. Na glória do Pai e dos santos anjos. Ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus seguidores. Então orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam vestir. Porque a vida é muito mais importante que a comida, e o corpo é mais importante que as roupas. Vejam as aves. Não plantam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a elas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos. Não cometa adultério.
Não mate, não roube, não diga mentiras. Respeite o seu pai e sua mãe. Mas desde pequeno tenho obedecido a todos estes mandamentos. Você ainda precisa fazer uma coisa. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Mas somos mercadores. Nós somos ricos. Mas como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, quem pode ser salvo? O que é impossível para o homem é possível para Deus. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que faremos? O que diz a Bíblia? Como vocês a interpretam? Ame a seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e toda a inteligência. E ame o seu próximo como a si mesmo. Você está certo. Faça isto e viverá. Mas quem é o meu próximo? Não são aqueles soldados. Será César? Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Chegou perto e tratou de suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria, dizendo que cuidasse dele. E quando eu voltar, disse, pagarei o que você gastará mais. Qual destes 3, então, foi o próximo do homem assaltado? O que foi bom pra ele? Então faça a mesma coisa. Deixe as crianças virem a mim e não as proíbam, porque delas é o reino de Deus. Lembrem-se disto. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem recebe em meu nome, esta criança está me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O mais humilde entre vocês é o mais importante. Ei, o que está acontecendo? Me diz. É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Eu vejo. Eu posso ver. Enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém,
Multidões o encontravam em todo lugar. Pediam para que mostrasse o caminho da salvação e para ensinar mais sobre o reino de Deus. O povo estava começando a aceitá-lo como senhor e mestre. Em Jericó, havia um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Ele queria tanto ver Jesus que subiu numa árvore por causa da multidão. Olha só o cobrador de impostos. Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa? Por que vai ficar na casa dele? Como Zaqueu conhece Jesus? Olha, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu não acredito! Um cobrador de impostos devolvendo os impostos! Impossível! Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ouçam. Estamos indo para Jerusalém, onde acontecerá o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos estrangeiros, e estes vão zombar, insultar, cuspir e bater nele. E depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Mesmo sabendo que seria morto pelos pecados da humanidade, Jesus tomou o caminho de Jerusalém. O povo se alegrou com a sua vinda e o aclamou como rei. Mestre, mande que seus seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar. Paz, honra, salve nosso rei! O Santo Templo em Jerusalém tinha se tornado um centro de comércio, ao invés de um local de adoração. De oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões! Deixe ele fazer isso! Parem-no! Parem-no! Ao
oposição entre os líderes políticos e religiosos aumentou, porque o povo aclamava Jesus como rei. Eu ouvi dizer que muitos já o têm saudado como rei. Como rei? Rei de mendigos, prostitutas e ladrões. Já vi esse tipo antes. Vão, fazem pregações, vão embora e são esquecidos. Não seja cego. Os seus seguidores crescem dia a dia. O povo o admira. E acha que ele é rei. Deixe-me adverti-los. Se este homem continuar a ameaçar a paz, culparei vocês. Acho que ele tem razão. É hora de enfrentarmos o Galileu. As facções hipócritas dos escribas e fariseus cada vez mais sofriam os ataques de Jesus. Enquanto o número de seus seguidores aumentava, aumentava também a oposição daqueles a quem ele condenava. No templo, Jesus viu uma viúva pobre dando 2 moedas de cobre. É muito pouco. Ela não pode dar mais? Afirmo a vocês, esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros. Porque os outros deram do que estava sobrando das suas riquezas. Ela, porém, pobre como é, deu tudo quanto tinha para viver. Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Eu também farei uma pergunta. Diga-me quem deu autoridade para João batizar, Deus ou os homens? O que vamos responder? Se respondermos que foi Deus, ele vai perguntar: por que não acreditar em João? Mas se dissermos que foram os homens, a multidão vai nos apedrejar, porque eles acreditam que João era o profeta. Não sabemos quem mandou João batizar. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas. Chegou o dia da festa dos pães asmos, quando os judeus matavam cordeiros para comemorar a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João com a seguinte ordem: vão e preparem o jantar da Páscoa para nós. Tenho desejado comer o jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Vos digo, não comerei este jantar até que ele se torne realidade no reino de Deus. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do universo, que criou o fruto da vinha. Peguem isto e repartam entre vocês. Pois afirmo que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do universo, que faz a terra produzir o pão. Isto é o meu corpo e será entregue a vocês. Façam isto em minha memória. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Porque o Filho do Homem vai morrer, como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Não acredito. É impossível. Diga-nos, quem é o traidor?
Vocês têm estado comigo sempre nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino. E se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então não existe o traidor. Simão, escute bem. Satanás pediu permissão para prová-los, para peneirar vocês como um lavrador separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Mestre, eu estou pronto para ser preso com o senhor e para morrer com o senhor. Pois eu lhe digo que hoje, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. O conselho de anciões reuniu-se para ver como poderiam se livrar de Jesus. Satanás entrou em Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele combinou com os anciões a maneira de entregar Jesus. Jesus saiu de Jerusalém e foi para o Monte das Oliveiras para orar. Orem para não caírem em tentação. Judas Iscariotes traiu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Jesus sabia que a hora da sua morte pelos pecados da humanidade se aproximava. E ele orou. Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres, Pai. Um anjo do céu apareceu para animá-lo. Em grande aflição, Jesus orava com mais força, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Judas. É com um beijo que você trai o Filho do Homem. Senhor, nós devemos atacá-los. Podem prendê-lo. Parem com isto. Um milagre. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e não me tentaram prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Prendam.
Vigiem-no bem. Os soldados levaram-no ao pátio e zombaram dele como o rei dos judeus. Esta é a capa de um rei. Diga-nos o que vai acontecer. Você vai nos salvar, Sua Majestade. Vai nos salvar. Este homem estava com Jesus. Eu nem o conheço, mulher. Eu vi os dois juntos. Seus humildes servos. Que tal olhar alguém de baixo pra cima, hein? Você também é um deles. Eu não sou um deles. Não há dúvidas de que estava com Jesus. Porque também é galileu. Ah, vai embora. Eu não sei do que você está falando. Jesus virou e olhou firme para Pedro. E ele se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Senhor, nós te suplicamos, faça-se tudo, segundo a grandeza do teu poder. Tu, que perdoaste os nossos pais quando se rebelaram contra a tua palavra. Adivinhe quem te bateu. E adivinhe só quem será o próximo. Parem! Eu mandei parar. Levem-no ao conselho. Vamos. O conselho de líderes religiosos se reuniu para interrogar Jesus. Diga, você é mesmo o Messias? Se eu disser que sim, não vão me acreditar. E se eu fizer uma pergunta, não vão me responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Então você é o Filho de Deus? Sim, eu sou. Nós ouvimos as suas próprias palavras. Vamos levá-lo a Pilatos. E o levaram à presença de Pôncio Pilatos, o mais cruel dos governadores romanos, responsável pela crucificação de milhares de pessoas. O que vocês estão querendo aqui, a esta hora da manhã? Ele fazia subversão entre o nosso povo. Ele causou um tumulto no mercado do templo. Qual será a sentença dele? Condene-o! Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, nenhum. Achamos que é culpado. Estava dizendo para o povo não pagar impostos ao imperador e afirma que é um Messias, um rei. Um rei? Então, você é o rei dos judeus? O Senhor o está dizendo.
Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Na Galileia? Este homem é da Galileia? Neste caso, vamos deixar que Herodes o julgue. Ele ainda está aqui em Jerusalém, não está? Leve-no a Herodes. Senhor, ele corrompeu toda esta gente. Ele intitula a si mesmo de rei. Este homem? Um rei? Majestade. Castiguem-no. Mandem-no de volta a Pilatos. Esta província é dele. Este homem nada fez para merecer a morte. Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem. Durante a festa da Páscoa, tradicionalmente, o senhor é obrigado a soltar um preso. Solte para nós, Barrabás. Sim. E prenda este homem. Sim, solte Barrabás. Você, açoite. O que você está esperando, Pilatos? Ele é Jesus! Por que vocês o atormentam? Soltem-no! Ele é o Messias! Ele não fez nada! Levante-o. Mas continuaram a gritar bem alto para que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos condenou Jesus à morte. Soltou Barrabás, o homem que queria, o que havia sido preso por tumulto e assassinato, e entregou Jesus para ser crucificado. Afastem-se! Saia! 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 Afaste-se! Afaste-se! Vamos! Saia do caminho! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Levante-se! Levante-se! Você. Qual o seu nome? Simão de Cirene, senhor. Venha ajudá-lo. Corte as cordas! Você, carrega. Vamos! Nada! Sai daí! Vamos! Abate! Vamos! Afastem-se!
Sabe o caminho! Anda logo com isso. Levantar. Coloque a estaca. Soltem as cordas. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo. Se você é de fato o Messias, salve a si mesmo! Desça da cruz! Mostre os seus milagres! E uma placa foi colocada acima dele, que dizia: Este é o Rei dos Judeus. E Jesus foi crucificado entre dois ladrões, cumprindo assim a profecia que os profetas de Deus fizeram há centenas de anos. Salve a si mesmo, se você é o rei dos judeus. Você não é o Messias? Salve a si mesmo.
E a nós. Você não teme a Deus? Nosso sofrimento é justo. Mas ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus. Quando o Senhor vier como um rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A cortina do templo se rasgou em 2 pedaços. Pai, nas tuas mãos, eu entrego meu espírito. Quando o oficial romano viu o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Louvado seja Deus. De fato, este homem é inocente. José de Arimateia, membro do Conselho Superior, que não tinha aprovado o que os outros conselheiros haviam resolvido e feito, obteve permissão de Pilatos para colocar o corpo de Jesus num túmulo, antes que começasse o sábado com o pôr do sol. Perdoe-nos. Estamos seguindo o corpo do Senhor. Todos são bem-vindos. Mas vamos. O sábado está começando. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Mas quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Por que procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou.
Lembrem-se do que ele disse a vocês quando estava na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Ouçam! A pedra foi tirada. Entramos e o corpo do nosso Senhor tinha sumido. O quê? Sumido? De que Dois maneira? homens apareceram diante de nós com roupas muito brilhantes, como o sol. E nos disseram: por que procuram entre os mortos quem está vivo? É verdade. Acreditem. Acreditem. Nós vimos. Vão ver vocês mesmos. O túmulo está vazio. O nosso Senhor sumiu. Tem que acreditar em nós. Jesus apareceu a 2 dos discípulos, que logo voltaram aos outros. O Senhor ressuscitou! Ele apareceu para Simão! Não o reconhecemos no caminho. Mas quando partiu o pão, em Emaús... Em Emaús? É estranho ele ter ido lá. A paz esteja com vocês. Por que estão tão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem as minhas mãos e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e acreditarão. Porque um fantasma não tem carne nem ossos como estão vendo que eu tenho. Enquanto eu ainda estava com vocês, eu falei o que tinha que acontecer. Tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos, tinha que acontecer. Eis o que estava escrito. O Messias tinha que sofrer, e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E eu mesmo lhes mandarei o que meu pai prometeu. Mas esperem na cidade, até que o poder de cima venha sobre vocês. Que Deus os abençoe e guarde. Recebi todo o poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos em todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a obedecer tudo o que tenho mandado. E estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. O túmulo no qual o corpo de Jesus foi colocado está vazio. 3 dias depois de sua crucificação, ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Ele quer entrar em sua vida. O próprio Jesus disse:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quase 2000 anos se passaram desde que Jesus ressuscitou dos mortos. E ele vive ainda hoje como a maior e mais poderosa influência do mundo. Estadistas orgulhosos dos séculos passados nasceram e morreram. Governantes, doutores, cientistas, filósofos e teólogos nasceram e morreram. Mas Jesus vive ainda hoje. Toda a sua existência foi sem igual. Seu nascimento foi sem igual. A Bíblia nos ensina que ele nasceu de Maria, uma virgem. Sua vida foi sem igual. Foi caracterizada pelo sobrenatural. Ele viveu toda uma vida sem pecado e fez milagres maiores do que qualquer um que já viveu. Sua mensagem foi sem igual. Ele oferece amor, perdão e um novo modo de viver àqueles que o recebem como Salvador e Senhor. Onde sua mensagem chegou, surgiu nova vida, nova esperança e novo propósito para viver. Sua morte na cruz foi sem igual. Há 2000 anos, o Deus do universo enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para ser sacrificado pelos pecados de todos os homens. Ele morreu por você. Sua ressurreição foi sem igual. 3 dias após a sua morte, ocorreu o mais assombroso acontecimento da história. Jesus ressuscitou dos mortos. Seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição provam que Jesus é exatamente quem ele disse ser: o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. Este mesmo Jesus Cristo está vivo hoje. Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados e dar a você o poder de ter uma vida abundante. Ouça as suas palavras. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E diz também: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus morreu, ele sofreu o castigo por nossos pecados. Neste instante, ele está pronto para entrar em sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Para ter o seu amor e perdão e receber a vida eterna, você deve recebê-lo como sacrifício de Deus pelos seus pecados e convidá-lo a entrar em seu coração pela fé. Se este for o seu desejo, você pode fazer uma oração com fé e Jesus Cristo entrará em sua vida. Quero sugerir uma oração. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida. Me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Se esta oração expressa o desejo do seu coração, então ore agora mesmo, onde você estiver. Ore comigo em silêncio, enquanto eu digo uma frase de cada vez. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida.
me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Agora que você fez esta oração com fé e convidou Jesus Cristo a entrar em sua vida, pode ter certeza de que ele entrou, porque ele prometeu que o faria se você pedisse. Pode ter certeza também de que seus pecados estão perdoados e de que você é um filho de Deus e de que tem a vida eterna. Se você quiser experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, fale com ele todos os dias em oração. Descubra o plano maravilhoso que ele tem para a sua vida, lendo a Bíblia, e conviva com outros que o amam e o seguem. Finalmente, lembre-se das suas maravilhosas promessas. Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos.